Olá, aluno! Olá, aluna! Hoje o nosso tema da aula é referente ao assunto se conhecer. Nós estamos na aula de filosofia, na aula de número 13, ok? Então, para falar um pouquinho aí sobre essa frase se conhecer, né? Vamos olhar essa imagem aqui, ó, tá? Que diz na legenda o seguinte: que diz na legenda aqui, ó, somos seres sociais e nossas vidas dependem de nossas relações com nossa família, os amigos, os colegas e até com pessoas que não conhecemos, pois nosso comportamento também define nossa posição como cidadãos. Por isso, nossas escolhas e o modo como agimos em relação aos outros são importantes para a felicidade de todos, inclusive a nossa. Então, eu trago a seguinte pergunta: o que é a felicidade? Também posso fazer outras perguntas, né? Como: existe uma maneira correta de agir para ser feliz e trazer felicidade para os outros? Olha lá, uma outra pergunta para reflexão: posso ser feliz e ter momentos de tristeza? Nosso tema de hoje, né, é reflexão. Então vamos lá. Outra pergunta: o modo como somos tratados, né, define nossa felicidade? Vai pensando aí nessa reflexão, né? O modo como tratamos os outros é importante, né? Ou uma última ainda, ó. Já nascemos do jeito que somos ou mudamos com o passar do tempo? Nossa, tanta pergunta, né? Na verdade, tantas perguntas, tantas reflexões, e se a gente parar para pensar a respeito de cada uma delas, o nosso comportamento influencia não só nós, mas também os outros, né? Desta forma, então, o filósofo grego Aristóteles escreveu um livro chamado Ética a Nicômaco, né? Ética, então, é a área da filosofia que estuda as normas e comportamentos, tá? E neste livro aqui, em particular, neste livro aqui, tá? Ética a Nicômaco, tá? É, Arquimedes diz o seguinte: uma vida virtuosa é o caminho para uma vida ética e feliz. Olha só. Então, os filósofos helenistas também queriam descobrir o caminho para a felicidade. E dentre eles estavam quem? Né? Dois personagens, dois filósofos, tá? O primeiro deles, Epicuro e Diógenes, né? Epicuro dizia que para alcançar a felicidade, devemos buscar fazer as coisas que nos dão prazer, porém com moderação e equilíbrio. Então, isso é muito importante. Já Diógenes, né, dizia que a felicidade está na vida modesta e sem apego aos bens materiais. Por isso, ele morava dentro de um barril e vivia uma vida humilde em busca da sabedoria. Olha que coisa doida, né? Viver dentro de um barril. Em nossas vidas, então, temos obrigações e prazeres, e conhecer as atividades que nos dão prazer também é um caminho para o autoconhecimento, né? Vamos lá? Alegria de sentir, alegria de pensar. Olha só que frase interessante. Entre os sentimentos humanos encontramos opostos, ou seja, contrários, coisas contrárias, como alegria, né, e tristeza. Às vezes sentimos uma e às vezes sentimos a outra. Então, sendo assim, parece contraditório dizer que somos alegres ou tristes, já que sentimos também o oposto, certo? Além disso, algumas pessoas demonstram mais alegrias do que outras, mesmo quando enfrentam dificuldades, tá? Você já se perguntou por que isso acontece? Então, por que algumas pessoas preferem ter uma visão do mundo de uma forma mais linda, né? Mais alegre? E por que algumas pessoas gostam de ver o mundo de uma forma mais triste, mais dramática, né? Então, isso vai depender de cada um. Essa é uma pergunta que nos leva a muitas outras, né? Por exemplo, nós temos três aqui, ó. Será que expressamos toda a alegria e toda a tristeza que sentimos, né? Ou a gente esconde alguma coisa? Olha lá, segunda. Nossa alegria depende mais de nós mesmos ou dos acontecimentos das outras pessoas? Eu fico feliz por coisas minhas ou eu fico feliz
pela felicidade dos outros, né? Podemos fazer algo para ficar alegres mais vezes e por mais tempo? Que recurso a gente utiliza para ficar mais feliz? Hã? Esses questionamentos, né, já despertaram a curiosidade aí de inúmeros filósofos em diferentes épocas e lugares. Alguns deles, né, concluíram que em tudo o que fazem, as pessoas sempre buscam algo em comum, ou seja, buscam a felicidade. Isso equivale a dizer que elas convivem com amigos, lutam por seus direitos, recitam poesias, passeiam, estudam, né? Plantam árvores, simplesmente por acreditar que isso pode então torná-las mais felizes. Os filósofos que pensam assim, tá, julgavam que o maior desafio humano, na verdade, era ser feliz, né? E que para realizar isso é preciso exercitar os pensamentos e as virtudes. Então vamos lá. Eles querem dizer que para ser feliz a gente tem que ter mais pensamentos positivos do que pensamentos negativos, porque a gente vai de uma forma ou outra atrair esses pensamentos. Então olha lá. Mas houve também aqueles que perceberam a relevância dos momentos alegres e prazerosos para a felicidade das pessoas. Então, por isso, recomendavam a cada um que buscasse aquilo que mais lhe desse prazer e alegria, desde que isso não causasse dor e tristeza nem aos outros e nem a si mesmo no futuro, né? Então, além disso, tais filósofos afirmavam que as alegrias mais verdadeiras e mais duradouras vinham daquilo que somos e não do que temos ou adquirimos, tá? Afinal, essas coisas não dependem somente de nós, né? E deixam, né, de existir com o passar do tempo. Essas são algumas ideias sobre a alegria que fazem parte aí da história do pensamento filosófico. E esse pensamento filosófico ocorre desde a antiguidade e pode então despertar também a sua reflexão, né, neste momento atual em que a gente se encontra, tá? Então vamos lá. Olha lá. Nessa imagem nós temos uma frase: a alegria aumenta a nossa capacidade de ser e agir. Vamos conhecer, né, o que um importante filósofo aí do século XVII pensava acerca deste tema, tá? Esse filósofo, então, era Bento de Spinoza. O filósofo Bento de Spinoza, então, Spinoza, nasceu na Holanda em 1632 e suas reflexões era conhecida que ele concluiu, né, em suas reflexões, como esta frase aqui, ó, ele concluiu que emoções e sentimentos como alegria, tristeza ou outros são algo natural entre os seres humanos. Além disso, afirmou que não devemos, né, nos deixar dominar pelo que sentimos. Segundo ele, devemos então nos esforçar para estar, de preferência, alegres, né, porque a alegria aumenta a nossa capacidade de agir e de superar obstáculos, tornando-nos mais forte e mais realizado. Vou usar um exemplo. Quando a gente está jogando, né, está brincando, a partir do momento em que a gente está ganhando, tá? A gente está feliz, tá tudo muito legal, né? Você está animado, só que aí de repente você começa a perder. Quando você começa a perder, a brincadeira ou o jogo não perde a graça? Perde a graça, né? Então por isso que a gente tem que tentar então buscar sempre estar mais alegres, né? Mais felizes, porque com isso então a gente vai criar uma atmosfera positiva ao nosso redor, correto? O que eu queria falar para vocês sobre se conhecer era isso, e eu vou aguardar vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!